Para a maioria das pessoas, apenas a ideia de estar perto de um corpo sem vida lhes dá arrepios. Mas para os trabalhadores de funerárias, os cadáveres são a única maneira de ganhar a vida. Embalsamadores, agentes funerários e associados passam a maior parte do tempo com os mortos, coletando algumas histórias bastante cansativas ao longo do caminho. Veja agora alguns relatos contados por esses profissionais e agradeça por ter um emprego, entre aspas, normal. Meu vizinho, um tempo atrás, era um agente funerário. Ele não tinha nenhuma história assustadora em si, mas uma que se destaca é a seguinte. Numa certa noite, ele ficou responsável por preparar um determinado corpo para um velório. O corpo era incomum e exigia que ele trabalhasse até altas horas da manhã nesse cadáver em particular. Enquanto trabalhava, ele virou as costas para pegar algumas ferramentas, e o ângulo em que ele estava em relação ao cadáver dava para enxergar o corpo com o canto do olho. Enquanto olhava para as ferramentas que estava pegando, na sua visão periférica, viu o corpo lentamente começar a se sentar. Seu instinto de fuga imediatamente entrou em ação, e ele correu o mais rápido que pôde. Mas o susto foi tanto que, ao correr, ele tropeçou. Ao cair no chão, meu vizinho percebeu que aquilo era comum. Depois da morte, cadáveres podem ter movimentos involuntários. Ele se recompôs e começou a rir de como aquilo era absurdo. Já tinha trabalhado com aquilo por 15 anos e nunca teve um surto como aquele antes, onde o instinto ultrapassou o conhecimento e a experiência. Na verdade, ele admitiu timidamente que teve que se limpar porque havia cagado nas calças de pânico. Isso aconteceu antes do velório. Na verdade, apenas algumas horas depois que a mulher morreu. Essa mulher tinha falecido numa cama em uma casa de repouso. Ela era uma senhorinha muito gentil, mas que nunca recebeu uma visita sequer enquanto esteve lá. Depois de receber a notícia, um de seus filhos chegou e ficou frustrado por não conseguir tirar o anel de casamento de diamante da mulher, porque seu dedo estava inchado. Ele continuou perguntando aos funcionários da casa de repouso se eles tinham alguma maneira de tirar o anel, até sugerindo que eles simplesmente cortassem o dedo de sua mãe. Era muito importante que ele conseguisse aquele anel antes que seus irmãos chegassem, obviamente, para que pudesse penhorar e pegar o dinheiro. Ele não parecia nem um pouco comovido por estar olhando para o cadáver fresco de sua mãe. Ele só queria aquele anel. Certa vez, ajudei a realizar um funeral para um senhor que faleceu de velhice. Ele e sua filha eram muito próximos. Acho que ele teve demência antes de falecer, e sua filha estava cuidando dele em tempo integral em casa, dando-lhe cuidados paliativos. Ele aparentemente adorava a música Memories do cantor Adam Levine, que saiu antes de seu diagnóstico. Sua filha tornou uma tradição tocá-la para ele todas as noites, pois era algo que o senhor gostava de ouvir, mesmo que não se lembrasse o porquê. Então, ela nos pediu para tocar essa mesma música em loop durante todo o funeral, à beira do túmulo. Em determinado momento, a música começou a ficar lenta e a voz do cantor mais aguda. Não fazia o menor sentido, tendo em vista que estava em um pendrive, não em algum tipo de CD riscado que poderia falhar. A música por várias vezes chiava e tinha interferências malucas. Pode não ser algo tão assustador, mas depois disso, nunca mais quis ouvir essa música de novo. Meu amigo é agente funerário e estava responsável por o de uma mulher que havia morrido de embolia pulmonar. Sua filha organizou o funeral, pagou um serviço completo para enterrar sua mãe. Entretanto, houve um pequeno problema logo antes do funeral e um dos funcionários do necrotério precisou entrar em contato com a filha, mas ela não atendeu na hora. Então, ligaram para o marido da falecida, que estava listado como contato de emergência. O que ninguém sabia
era que a mulher falecida e este homem, pai da garota, estavam separados há décadas porque ele tinha sumido. Mas ninguém da família, incluindo a mulher falecida, sabia que eles ainda eram legalmente casados, o que legalmente tornou o marido o parente mais próximo, que é responsável pela organização do funeral. Ele ficou chateado por ninguém ter lhe contado e ordenou ao necrotério que não enterrasse o corpo dela nem deixasse o caixão aberto. O resumo é que todos já estavam no funeral, incluindo os próprios pais da mulher, quando de repente esse homem que não via a mulher por décadas cancelou tudo. Ele exigiu que o corpo dela fosse cremado. Sua própria filha estava implorando e chorando para ele não fazer isso, mas legalmente ele tinha todo o poder para tal. O necrotério fez tudo o que podia, mas no final ele tinha o poder legal para exigir o que quisesse. A mulher acabou sendo cremada e o homem tomou posse de suas cinzas e sumiu novamente. Um cara rico odiava seus filhos e não queria que eles recebessem um centavo de sua riqueza. Portanto, queria que todo o seu dinheiro fosse gasto em um mausoléu para seu caixão, com um jardim de rosas ao redor e sua manutenção eterna. O cara tinha os planos arquitetônicos aprovados pelo conselho da cidade para o mausoléu incluídos em seu testamento. Ele exigiu também que o dinheiro restante que sobrasse após a construção fosse destinado para um serviço de jardinagem, manter o jardim de rosas e limpar os cocôs de pássaro de seu mausoléu em perpetuidade até que o dinheiro se esgotasse em alguns séculos. O mausoléu fica no cemitério de Saint-Rambert, nos arredores de Lyon, na França. Minha mãe não foi exatamente uma agente funerária, mas o que eu e ela passamos foi bastante assustador. Acontece que ela tinha um salão de beleza quando eu era criança, e tinha um grupo de clientes mulheres regulares que vinham semanalmente. Por causa disso, acabamos conhecendo todas elas muito bem. A coisa assustadora é que quando essas mulheres morreram em um acidente de carro, suas famílias queriam que minha mãe fizesse o cabelo delas uma última vez. E na maioria das vezes antes disso, me levava com ela para ajudar. Eu era muito jovem, então foi muito estranho e assustador para mim. Lembro-me de lavar, secar e escovar o cabelo dos cadáveres. Dava para ouvir a escova raspando o couro cabeludo. A cabeça sem força indo para trás enquanto penteava. Tivemos que trazer um secador de cabelo portátil também e esperar até que o cabelo estivesse seco antes de pentear. Nós nunca fomos aos funerais dessas senhoras. Prometemos nunca mais topar fazer uma coisa dessas. Uma certa senhora tinha o desejo de ser enterrada com seu roupão. Seus enteados então, querendo realizar seu desejo, deram pra gente da funerária o roupão da senhora para colocarmos nela. Para ser justa, porém, ela queria que suas roupas fossem todas doadas para um abrigo de sem-tetos em que ela se voluntariou, e suas joias destinadas aos seus filhos. Ela queria ser enterrada em seu confortável roupão de banho, uma vez que ao mesmo tempo que cobriria seu corpo, não tiraria muito do que os outros necessitados poderiam precisar. O doido, e o que nos assustou a princípio, foi que a maioria dos moradores do abrigo sem teto compareceu ao funeral, mais da metade vestindo uma peça da antiga roupa da mulher. Fui diretor funerário por uma década, e vou listar aqui as coisas mais bizarras que já tive que ouvir de familiares. Infelizmente, algumas perguntas e afirmações que nunca pensaríamos que fôssemos receber vêm à tona. Ainda mais quando se trabalha há muito tempo nisso. Já ouvi coisas como: posso assistir ao embalsamento? Você pode deixá-la com os peitos mais empinados? Vou colocar algumas drogas no caixão dele, não o roube. Ele está morto, não me importo. Livre-se dele da maneira mais barata possível. Se essa tal pessoa aparecer, você precisa expulsá-la. Quando alguém fala essa última frase, geralmente termina com a polícia no velório. Eu também já vi pessoas pularem em caixões, começarem brigas, ficarem bêbadas
insultarem os mortos e a família. Era terrível.